Grande Alexandre. Alexandre é do Ágora Espírita, pedagogo e mil outras coisas possivelmente, né? Então eu queria que você dissesse mais quem é o Alexandre e aproveite e fale um pouco do Ágora antes da gente entrar no tema. Cara, meu nome é Alexandre Júnior, né, para aquelas pessoas que não me conhecem. Eu sou pedagogo, eu sou pós-graduado em gestão escolar e coordenação pedagógica. Eu faço parte do Centro Espírita há 30 anos, Centro Espírita Bom Samaritano, há mais de 30 e pouquinho. Vou dizer mais de 30 não, senão o pessoal vai pensar que eu tenho mais de 30. Mas, assim, né, o Centro Espírita Bom Samaritano, que eu tenho um carinho muito grande, deixo aqui o meu abraço. E também o Ágora Espírita, que começou em 23 de outubro de 2017. E, assim, vem ganhando, né, o nosso objetivo discutir as questões sociais à luz da doutrina espírita. A nossa perspectiva é essa, tem sido essa desde outubro, tem dado certo, né? A gente tem discutido racismo, intolerância religiosa, inclusive a gente tem um texto novo hoje de Gustavo Filizola, do nosso eixo de espiritismo, racismo e intolerância religiosa. Está lá no nosso site, que é www.agoraespírita.com.br, onde nós temos alguns editoriais e tem os textos que a gente tenta sempre estar se atualizando, né? Depois da morte de Miguel aqui, do jovem que a polícia matou no Rio de Janeiro, o negro norte-americano, então a gente resolveu se posicionar com relação ao racismo, e tem lá um texto, e o Ágora ele se dedica a essa discussão de gente, que realmente o movimento espírita não costuma levar, não é? Discutir. Então, eu queria mandar um abraço para Cessalina, Diana, Albenize e todo mundo que está por aí. Ok? Sim. Acho que em linhas gerais, para a gente não tomar muito tempo, é mais ou menos isso. Minha filha acabou de entrar aí, ó, Letícia, amor do pai tá aí. Ah, coisa boa. Vamos ver se a minha entra, né? Ela entrou ontem ela assistiu nosso bate-papo lá com a Ágora. Então, o nosso tema de hoje é como pode haver, né, uma regeneração sem igualdade e justiça social. E é um tema que está nos objetivos, né, de estudo, tanto do Ágora quanto da Brepaz. Né? E muito importante ser falado. Então, seria bom a gente começar explicando sobre o que é esse mundo de regeneração, né? Pode ser que é importante contextualizar isso. Eu acho bem importante, porque só essa contextualização ela já muda muita coisa das perspectivas que se tem com ele, né? Então, às vezes a gente acha que a Covid é um túnel, a gente vai entrar nele e vai sair todo mundo regenerado do outro lado, amando e, sabe, se inspirando a amar, e a gente percebe que isso não vai nos deixar pessoas melhores, vai nos tornar pessoas melhores. Isso também não é verdade. Ela vai tornar pessoas melhores aqueles que quiserem ser melhores. Aqueles que não se permitirem isso, eles vão continuar do jeito que estão ou até um pouco mais revoltados do que costumavam ser antes dela, né? Vai depender muito de como cada um vivencia a sua experiência e as suas perspectivas. Então, Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, em diversas categorias de mundos habitados, ele faz um comentário sobre os tipos de mundo. E só para a gente se situar, quando eu vou explicar cada um, que não é o objetivo, mas só para a gente se situar, ele fala de mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, regeneração, ditosos e felizes, divinos e celestes. Eu queria fazer uma conceitualização, mesmo que demore um pouquinho, eu peço perdão por isso, mas eu acho bem pertinente essa discussão, é o seguinte. Os cientistas divergem com relação ao tempo de vida da Terra. Diz que ele tem cerca de 4,5 bilhões de anos, outros vão a 5 bilhões de anos aproximadamente. Existe vida na Terra há cerca de 4, milhões de anos. Você percebe quanto tempo a Terra passou se preparando para receber vida. E vida humana há bem menos tempo. Então a gente acha que o mundo de regeneração vai ser o pilim-pim-pim da Emília. O amendoim do Pateta, sabe? Mas não é o cinto de utilidade do Batman. Então, vamos com calma. O mundo de regeneração é um mundo onde
nós ainda vamos experimentar as expiações, que são normais, ainda há uma predominância do mal, né? Ainda existe o mal, não como predominância, mas como rudimento que precisa ser trabalhado para que deixe de existir. E se nós analisarmos o que Kardec define nesse capítulo, e o que a gente vive como experiência de vida nos dias atuais, percebemos que a gente ainda está um pouco distante dessa realidade, né? De nos transformarmos, e até do ponto de vista particular, até do ponto de vista daquilo que nós somos. Se a gente fizer uma avaliação, ó, será que eu sou mesmo esse cara, né? Esse espírito bondoso, esse cara que está sempre disposto a servir, eu estou sempre de bom humor, eu amo as pessoas, eu saio radiando tudo isso. Então, a gente precisa dar uma paradinha, que isso não sirva também, né, meu amigo Fábio, e minhas amigas e meus amigos que nos escutam e nos veem, que nos sirva de desmotivação para que sejamos pessoas melhores. O que a gente fala aqui é um posicionamento real daquilo que somos e as perspectivas que podemos construir de futuro, para que a gente não seja... A utopia, ela é super importante. Não é que a gente precisa ter a utopia no sentido da gente sonhar e desejar com aquilo, mas a gente precisa lutar. E aí eu sempre me inspiro em Paulo Freire, quando ele fala na esperança no sentido de esperançar. Então, no verbo esperançar, esperança é algo que a gente espera enquanto trabalha e trabalha enquanto espera. Então, a gente luta para que aquilo aconteça, para que aquilo se torne uma realidade. Então, esse mundo, assim, bem conceitualizando esse mundo de provas e expiações, ainda o mundo de regeneração, peço perdão, ainda haverá muita luta, né, para que a gente chegue e para que a gente se estabeleça, né, no plano Terra como um mundo de regeneração. É bom que isso fique claro. E aí, se tu me permite, o tema é bem sugestivo, né? Bem sugestivo, porque como a gente vai conseguir isso com um mundo de desigualdades e injustiças sociais? Né? E você me estava falando, eu estava pensando como tem muita gente que acha que já está no mundo de regeneração, inclusive. Pelo menos se não está aqui, está internamente. Mas, ao meu ver, essa ansiedade de se projetar esse estado, sem olhar para a realidade, como você falou, sem olhar, inclusive, para as próprias sombras, é quase que uma forma de eu negar aquilo que em mim existe, que precisa ser muito trabalhado, e olhar só para aquilo que eu acredito ser já o perfeito em mim e no mundo, é uma forma, inclusive, alienante, uma certa ilusão que mais atrapalha do que ajuda a gente a avançar, né, nesse mundo de regeneração. Mas o que você falou sobre a igualdade é importante. A gente olha para esse mundo, e principalmente no Brasil, que é um dos campeões de desigualdade social, que produz violências terríveis, que produz sofrimentos. É possível a gente estar a um passo, porque tem gente que está dizendo que a gente está a um passo do mundo de regeneração, como você falou, assim que acabar o Covid já estaremos lá, né? Então é possível, nessa expectativa que para mim me parece um tanto exagerada e chega a ser até nociva, com essa desigualdade toda que nós vivemos, já estamos assim ao passo da regeneração? Amigo, não. Não estamos. Agora sim, ficaremos mais distante quanto menos trabalharmos para ela, sabe? Quanto menos nos esforçarmos para e quanto menos entendermos do que se trata, né, esse processo, menos a gente avança. Então, o Espiritismo, eu acredito, ele entra exatamente nesse processo. Nesse processo que tem como base a educação e esse processo que tem como base nos mostrar o caminho. Como é que a gente consegue? Então, a gente consegue a partir das perspectivas que se dão. Eu costumo dizer que a gente precisa, primeiro, eu acho muito bacana quando a gente precisa se conhecer, né? Lá, aquela história de Sócrates, de Delfos, né? Conhecer-se a ti mesmo. Ótimo, isso é um caminho. O outro caminho é saber quem é. Se conhecer intimamente e saber quem é no sentido estrutural. Então a gente precisa saber que nós somos seres espirituais, sabe? Enquanto seres espirituais obedecemos a imperativos materiais, imperativos espirituais e imperativos sociais. E a gente às vezes não entende isso. Nós somos seres sociais, nós nascemos para a vida social. Nós também não somos seres apolíticos, nós somos seres políticos. A criança, quando chora pedindo mamadeira ou pedindo para mamar, ela dialoga com a mãe chorando. Então, enquanto ela não recebe aquilo que ela quer, ela não para de chorar. Ela está fazendo política, ela está exigindo, ela está trocando. Choro ela está lutando, né? Está lutando pelo seu direito. Não é? Então, nós somos seres políticos e somos seres sociais.
E aí a gente precisa ver, e é importante isso, que a gente se veja esse ser espiritual, material, esse ser social, que tem demandas de cada parte dessa que nos compõe. Nós temos demandas do ponto de vista material, que precisam ser estabelecidas para que a gente continue na luta, ou seja, a gente precisa de moradia, a gente precisa de comida, a gente precisa dormir, a gente precisa se abrigar do frio, sabe? Que são características, a gente precisa, né, realizar as nossas necessidades do ponto de vista fisiológico, seja ela sede, fome, né, banheiro, seja lá qual for. Nós temos necessidades que são peculiares a isso. Temos as peculiaridades que são de ordem espiritual, e é bom estabelecer que a Terra não é um antro de dois sofrimentos apenas. Né? Para a gente entender esse contexto de igualdade social, é necessário entender quem somos nós nesse contexto de produção de igualdades. Porque a gente não se acha produtores de igualdades sociais. A gente acha que o Estado tem que criar normas e regras, essas normas têm que ser seguidas, mas a gente às vezes nem está pronto para segui-las. Então, de que adianta um Estado que crie regras se esse povo não as cumpre? Então, nós temos o nosso papel dentro. E aí a gente, só para fazer uma provocação, como é que a gente cria um mundo de igualdade social, se a gente está falando de um lugar, por exemplo, que é o Brasil? Isso são os únicos dados que a gente tem, se não me falha a memória, de 2018, porque de lá para cá eu não consegui mais dados, né, do PNDE, do Programa Nacional de Desenvolvimento Econômico, que ele diz que 94% do PIB está na mão de 6% da população. E a gente sabe que nesses 2 últimos anos aumentou bastante essa diferença. Já não é mais 94%, embora nós não tenhamos mais os números. E 6% do restante desse dinheiro do PIB que sobrava, era para ser dividido para o restante dos 94% da população que sobra. Então, como é que a gente tem igualdade num país que é o país mais desigual do mundo? E a gente está falando de igualdade social, de justiça social, né, para um país que a gente está discutindo, gente, negacionismo científico. Nós estamos discutindo teorias que foram refutadas no século XVIII, no século XIX. Estão vindo à tona como realidades absolutas, que é o período da pós-verdade, né? O período da pós-verdade. Que é onde a tua mentira vale mais do que 1000 verdades. E a gente está vivendo isso na pele. Então, a Terra é plana, né? As vacinas não funcionam, a Covid não mata. Parece que me travou aqui. Estou te ouvindo, estou te vendo. No contexto social, né? Saber quem somos, como estamos, né? Como estamos, e saber exatamente em que pé a gente está nessa situação toda. Né? Isso é uma coisa bem importante. Então, nós somos seres espirituais com todas essas necessidades e com essa necessidade de igualdade que clama. A gente está falando do país que mais mata LGBT do planeta, onde a perspectiva de um transexual é de 35 anos de vida. A perspectiva de um transexual no Brasil é de 35 anos de vida. É o 5º país em feminicídio no mundo. Nós estamos falando num país de estruturas desiguais e que a política que hoje é imposta nos é colocada como a perspectiva de entendimento, por exemplo, de meritocracia. Tu não vai falar de meritocracia num país tão desigual do ponto de vista social. É impossível falar de meritocracia num país tão desigual, sabe? As pessoas não vão conseguir porque nós estamos vivendo num país onde a cor da pele, ela abre portas ou fecha portas, irmão. Então a gente precisa se situar dentro desse conceito para entender do que se vale as injustiças sociais, as desigualdades sociais, para entender por que as pessoas usam desse apetrecho político, por exemplo, de marginalizar as discussões sociais, de marginalizar as discussões de ordem social, de marginalizar as minorias sociais. Então, quem fala em minoria social é de esquerda comunista. O que a gente está querendo discutir, a gente não quer discutir política partidária, mas a gente quer saber por que fulano tem fome. Não quer só dar cesta básica. A gente quer saber por que ele tem fome há 50 anos. Porque é a 5ª geração da família dele que não tem o que comer e a gente precisa manter. A gente quer saber por que as pessoas não conseguem comprar os próprios enxovais, têm que ir buscar no centro espírita, porque isso se perpetua. Então, quando o Dom Helder diz, né, quando o Dom Helder Câmara, que foi arcebispo aqui de Olinda e Recife, né, 2 cidades nossas, ele diz assim: quando eu dei comida aos pobres, me chamaram de santo. Quando eu perguntei por que eles eram pobres, me chamaram de comunista. Então, é dessa realidade que a gente fala.
Então, aí eu pergunto, Fábio, de que espiritismo a gente pode falar e que espiritismo a gente pode construir no sentido de levar essa discussão sem ofensa, mas que a gente discuta por que nós vivemos dessa maneira. Porque é tanta desigualdade dentro desse contexto. É mais ou menos isso que o Ágora se predispõe a discutir. E outra coisa que é bom ficar claro, me permita até o espaço, o Ágora, ele não tem a pretensão de estabelecer uma verdade em contexto. O que a gente apresenta é fruto das nossas pesquisas, pode ser refutado, porque toda pesquisa é refutável. Né? A gente tenta se embasar em Kardec, mas nós não somos donos da verdade universal. Agora, nós temos o direito de trabalhar aquilo que a gente entende como verdade. Então, nós não somos detentores de uma verdade universal. Mas é verdade que o Brasil é desigual. É verdade que as pessoas morrem porque são negras. É verdade que elas morrem porque são homossexuais, porque são transexuais. Isso tudo são conceitos científicos que são verdade. A gente não está discutindo mentiras. Nós estamos discutindo verdade. E o que a gente faz, Fábio, é buscar, né, o que Kardec fala, só que da maneira dele, por conta da época, por conta da anacronia, quando ele fala da moral, e fala das ciências que estudavam a moral e da psicologia naquela época, que eram as ciências humanas. Então, o que a gente faz enquanto Ágora é se aproximar para poder dialogar com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia, com a pedagogia, para poder entender os fenômenos sociais à luz das ciências. E aí sim colocar a luz da doutrina espírita para poder trazer uma compreensão espiritual das coisas que são discutidas apenas de forma material. Né? Então, esses são os questionamentos que alimentam, que dão vazão à nossa razão de existir, e que até hoje não foram respondidos pelo movimento espírita, e tendo condição dos próprios espiritismos responder. O espiritismo, diz Kardec, no livro dos Médiuns, é uma ciência que se relaciona com todos os problemas humanos. Não sou eu que estou falando. Quem nunca leu, leia o livro dos Médiuns que está lá. Kardec fala, se relaciona com todos os problemas humanos. Deolinda Amorim, no seu livro Espiritismo e os Problemas Humanos, diz a mesma coisa. Ele diz assim, o Espiritismo está aí, os problemas também estão. Ele pergunta, ele indaga, o que é que a gente pode fazer para que esses problemas sejam desinidos, para que a gente possa encontrar e formar uma sociedade mais justa. Porque, olha só, hoje a gente já identificou, que é uma coisa que eu tenho questionado, inclusive o nosso movimento espírita, que é, nós já identificamos as desigualdades sociais. A questão é, o que é que a gente propõe? Quais são as proposições? Isso. Eu quero ouvir isso, mas eu queria só comentar que eu acho muito importante lembrar que Jesus, quando aos 30 anos resolveu iniciar de forma mais ostensiva, né, o seu trabalho pedagógico, né, junto com a humanidade, de atuação, de transformação social. Desculpa. Mas entrou aí, poxa, cara, Bruno Marones. Esse cara foi meu orientador na minha pós-graduação. A gente se cruzou na minha graduação. É um cara que eu tenho um carinho, uma admiração profunda como mestre, como professor. Eu falei sobre educação em gênero, é um olhar de 2 gestores, 2 escolas da Rede Municipal do Recife. E ele foi o cara que me deu acolhida para essa temática e foi muito bacana. Eu tenho muito carinho, eu queria deixar esse carinho aqui registrado. Esse cara, ele mora no meu coração e quero que ele saiba disso, do respeito e da admiração que eu tenho por ele. Peço desculpa por ter te interrompido, mas eu fiquei tão emocionado assim. Isso, muito bom. E, então, eu estava dizendo que Jesus, quando começou, né, sua atividade, né, de forma mais ostensiva, ele não fez dentro de 4 paredes ou dentro de um templo, mas ele o fez nas ruas, junto do povo, da população, e na maior parte do tempo junto daqueles que eram os excluídos da época, os oprimidos. Isso para mim é uma mensagem muito clara de como também nós espíritas precisamos atuar. Sair um pouco da casa espírita do centro e também sair para conhecer as realidades, não deixar somente aquela realidade que vem só para pegar a cesta básica. E aí eu contabilizo e comemoro no final do ano que o aumento de número de assistências que eu fiz, né? Mas eu ir até lá não com um olhar de superioridade, mas com um olhar de eu preciso conhecer, porque essa realidade precisa ter algum impacto dentro de mim, para que a gente possa transformar isso juntos. E aí
eu te pergunto, o que, que o Espiritismo, te devolvo a pergunta então, o que o Espiritismo pode contribuir? Já que essa desigualdade, Alexandre, ela não é criada por Deus, ou é? Porque se ela for criada por Deus, eu posso ficar tranquilo em casa, porque tá tudo certo, Deus é justo, ele criou isso, então quem sou eu para questionar? Como é que é? Na pergunta 803, Kardec pergunta assim: todos os homens são iguais perante Deus? E os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Ele até diz: dizer frequentemente que o sol brilha para todos, né? Que é uma analogia perfeita, mas do ponto de vista social ainda não é uma realidade, não é? Não é uma realidade. Então, nesse ponto de vista, a desigualdade social ela é criada pelo homem, pelo próprio homem, pela sua necessidade de ter aquilo que ele não vai conseguir gastar em vida, que é uma coisa que impressiona, né? Você vê, às vezes, o cara já tem uma quantidade de dinheiro que ele não há perigo mais dele ficar pobre nessa encarnação, mas ele insiste em continuar angariando aquilo, né? E ele eu vi um vídeo da Rita Von Hunt, que é uma pessoa inteligentíssima, né? Uma grande comunicadora. E o título acho que é Para que existem os bilionários? E a resposta é clara: para nada. Não serve para nada, não ajuda em nada. Mas assim, isso é uma discussão. Aí a gente está falando, por exemplo, quando a gente fala, eu vou me permitir dizer essa frase de Drauzio Varela, vocês me permitam, né? Que ainda são 18 horas, mas ele diz o seguinte: se gasta mais com cirurgia plástica e com remédio para disfunção erétil do que com pesquisa para Alzheimer no mundo, né? Ele diz isso. Aí ele diz assim: sabe o que vai acontecer no futuro? Não. Mulheres de peitos duros, de peitos firmes, homens de pintos firmes, mas sem saber para que serve. Porque não vão saber para que serve aquilo. Isso é um retrato, mais ou menos, disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala disso, cara, são tantas coisas que a gente pode e deve falar, assim, que são bem importantes e pertinentes. Por exemplo, a comunidade LGBT, uma parte muito grande, principalmente a comunidade transexual, eles não conseguem terminar a escola, o nível médio ou o fundamental, porque não aguentam o bullying que sofre na escola. Né? 70 e poucos por cento, agora me foge de memória, 74,6%, uma coisa assim, dos encarcerados são negros. Cerca de 78% das pessoas mortas no Brasil por armas de fogo também são negras. Sabe? E a gente e é isso que eu quero, que a gente quer questionar. Porque para o espírita, né, que faz parte do processo hegemônico, ele é branco, hétero, né, que ele está lá no centro espírita, que hoje é um espaço hegemônico, né, ele não consegue se colocar no lugar daquele que não está no lugar, no lugar hegemônico, sabe? Que são minorias. E chegam a questionar os porquês da gente discutir o espiritismo para as minorias. Gente, o espiritismo foi feito para as minorias. Se você não entendeu, é porque você não leu direito. Não tem uma fala, assim, de que quando você toca nesses discursos, defesa das minorias, as questões identitárias, né? Ou, né, a pauta da opressão e do oprimido, você não estaria mais dividindo o movimento? Tocar nisso não seria uma causa de divisão do que de união? Você já ouviu isso, Alexandre? Eu acho bem interessante isso, porque assim, o espiritismo, o movimento espírita tradicional, ele criou uma ideia de padrão vibratório, né? Existem as questões de padrão vibratório. Mas assim, a gente não pode discutir nada dentro do centro espírita por conta do padrão vibratório. Mas perto da eleição você pode pagar a mensalidade das pessoas para ela votar em você. Isso não é política. Isso não é política. Pagar a mensalidade de alguém que não está apto para votar nas carreiras, para ele poder votar em você, você faz. A gente sabe que as pessoas fazem. E aí, isso que Bruno está falando, a naturalização da questão da pobreza. Então, você entender que alguém está com fome, que é pior ainda, que é distorcer os conceitos espíritas, que é você validar a fome, a violência na lei de ação e reação, na reencarnação e nas leis que compõem o espiritismo. Então, isso é duro de você entender. Aquele que está rico porque a prova dele é ser rico, massa. E aquele que está pobre é pobre porque ele está pagando a dívida dele sendo miserável. Então, você valida essas ações. Isso ainda é mais duro de ser compreendido quando você distorce o conceito de reencarnação. Gente, o conceito de reencarnação,
ele tem como objetivo, né, servir de base educativa para este ser que está ora encarnado. Então, nós vamos aprendendo através de experiências sucessivas que não tem como efeito o sofrimento e a dor. É bom que se diga, porque nem nisso a gente pode embasar as leis da desigualdade social. Porque nós não nascemos para sentir dor, Fábio. Nós nascemos para amar. É para isso que nós estamos aqui. Agora, a gente sentir dor é uma condição terapêutica, pedagógica, da qual as leis naturais se utilizam para nos convidar a lembrarmos-nos que precisamos amar-nos uns aos outros. Então você não precisa ser espírita, não vende espiritismo, irmão. A gente não precisa ser espírita para progredir. Não precisa ser espírita, não precisa nem ter religião. Você precisa amar seu semelhante. A religião, inclusive, é uma coisa de homens, foi criada por homens. Jesus não criou o cristianismo, Buda não criou o budismo. Os homens criaram o cristianismo e moldaram a seu modo. Porque as religiões são aquilo que os homens pensam das divindades e a gente se adequa a cada um. Eu costumo dividir esse sentido, e falo sempre nesse exemplo, que eu acho que contextualiza bem esse sentido de religião e de religiosidade, porque religião, eu costumo dizer isso, é bem fácil. Quem já escutou, perdoe, mas é porque contextualiza. Você está lá na frente do centro, lá que tu faz parte, porque sempre fica aquele pessoal e tem um coroinha. O coroinha é aquele que apaga a luz e bota o pessoal para fora. Senão a gente não sai de centro, né? Fica conversando ali, conversando. E está conversando lá e alguém passa e leva uma queda. Aí, eita, vamos dar as mãos aqui, vamos fazer uma corrente para que alguém chegue lá e levante ele. Vamos orar. Pronto. Isso é religião. Religiosidade é darmos as mãos para nós irmos levantá-lo. Senhor, me ajuda para que eu possa ajudar a levantá-lo. Senhor, que eu consiga encontrar pessoas que me deem força para fazer aquilo. Aí isso é religiosidade. É aquilo que te torna ação, que te dá ação. Sabe aquilo que a gente falou do esperançar, né? De Paulo Freire, que esperança de esperançar, no sentido de luta. Então a gente não vai corrigir as desigualdades sociais quando a gente também não souber o nosso papel dentro desse contexto. E é por isso que eu sempre gosto de falar, e Kardec sabia disso. Kardec sabia tanto disso que ele começa o Livro dos Médiuns com uma pergunta: há espíritos? Ou existem espíritos? Aí ele dizia isso, que ele quer dizer o seguinte, ó, se tu não tiver espírito, irmão, tu achar que tem espírito, que a gente acha que tem espírito, né? Ah, eu sou um cara tão bom que o meu espírito é bondoso. Ó, você não tem, você é. Então, em ser espírito, isso muda tudo, muda toda a perspectiva. Isso torna os racismos, as diferenças materialistas, Fábio. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então, nós somos seres espirituais vivendo a transitoriedade material e não seres materiais vivendo a transitoriedade espiritual. Nós temos a percepção espiritual, nós somos espíritos, estamos aqui para juntos, dentro dessa proposta chamada reencarnação, darmos-nos as mãos nesse sentido de progresso, porque a doutrina espírita é sim progressista, doe quem doer. Se você não entendeu, meu irmão, releia, procure Kardec. Deixa eu ver se está aqui. Tu me permite eu ler um trechinho do Kardec? Eu permito, deixa eu só ver se o áudio, o vídeo tá ok. Tá ok aí, gente? Eu tô vendo tudo. Ah, acho que agora sim. Pronto, bora lá. É da Revista Espírita de 1866, não sei se dá para vocês verem aí, ó. Da Revista Espírita de 1866, O Espiritismo em Toda Parte, é o título dela. Ele diz assim, ó, o Espiritismo conduz precisamente ao fim que se propõe todos os homens de progresso. É, pois, impossível que, mesmo sem se conhecer, eles não se encontrem em certos pontos e que, quando se conhecerem, não se deem a mão para marchar na mesma rota ao encontro de seus inimigos comuns. Os inimigos comuns que Kardec fala, não é Alexandre Júnior que está falando, é bom salientar, né? Porque de mim todo mundo pode discordar, mas quando é Kardec, o pessoal tem um pouco mais de receio. Aí Kardec diz, dos inimigos comuns, os preconceitos sociais, a rotina, o fanatismo, a intolerância e a ignorância. Está lá na Revista Espírita, junho de 1866. Ele fala exatamente disso, que os inimigos comuns do homem de progresso, que seriam os espíritas, porque ele diz que esses homens de progresso seriam os homens que entenderam o espiritismo, que trabalhariam contra essa desigualdade social, que não aceitariam nada do Estado que não fosse leis de igualdade. Leis que dessem a possibilidade às pessoas de serem iguais umas às outras, ou pelo menos de discutirem, de disputarem um espaço
em melhor condição de igualdade, que não é isso que acontece. E é disso que a gente fala. Porque quando a gente fala de política pública, de política social, né, e a gente não fala de política partidária, a gente fala de política pública e política social, e as pessoas não entendem, mas a política pública e a política social, dada pela perspectiva da inteligência do homem, que segundo a percepção do próprio espiritismo, nos é colocada pelas leis naturais, ou seja, a inteligência é um atributo, porque nós somos espíritos, os seres inteligentes da criação. Está lá o próprio espiritismo dizendo. Aquilo que produz a inteligência, ou que a inteligência produz, perdão, não é, enquanto leis morais, certo? Enquanto leis naturais, e transforma-se em benefício da comunidade. As leis naturais, então, as políticas públicas são ferramentas de igualdade, para a igualdade. Você pode até não querer acreditar ou não entender, faz parte do processo, irmão. A gente não vai encontrar todo mundo, a gente não vai encontrar essa afinidade plena. Mas para que serve Pronatec, ProUni? Sistema de cotas? Para que serve a Lei Maria da Penha? Para que serve, por exemplo, uma lei municipal, dentro de um ônibus, ter lá uma plaquinha dizendo que uma mulher grávida e um idoso precisa ter um lugar de preferência? Porque as pessoas não conseguem entender isso sozinhas. Então, as políticas públicas, na correção da igualdade, ela serve exatamente para dar aquilo que sozinhos os homens não conseguem entender, Fábio. Então, nós, enquanto seres humanos, ainda não conseguimos perceber que não somos diferentes por conta da cor, por conta da orientação sexual. E por isso nos matamos. E por isso há uma desigualdade. E quando as pessoas que estão à margem da sociedade, que são os marginais, que são as minorias sociais, que não estão à margem da sociedade, não é porque estão com a arma em punho, não. É porque não têm direitos, cara. É porque a sociedade lhe nega os direitos. O Brasil foi o último país da América Latina a fazer a abolição da escravatura. E a gente precisa entender que até hoje os negros pagam por isso. E não falar vergonha terrível. Vergonha é vergonhoso, sabe? E a gente é vergonhoso a gente ser taxado de comunista porque a gente quer discutir racismo dentro da casa espírita, porque a gente quer discutir sexualidades, porque a gente quer entender a dor da intimidade do outro, porque discutir o bem social, Fábio, é discutir a intimidade do outro. Sabe por que para tu é bom? Porque para mim é cômodo, porque eu não quero perder o meu espaço de hegemonia. Por que muitos homens não querem discutir machismo na casa espírita? Porque não querem descer do seu próprio pedestal de machista, de dono da casa, de proprietário da mulher. Porque ele sabe que se ele for discutir isso, ele vai empoderar aquela mulher que está lá do lado dele. Então para ele não é bom. Geralmente ele é dono até do centro. Exatamente. E a gente percebe o desconforto que a gente gera quando a gente aborda esses assuntos. Sabe? Mas se a gente não puder discutir isso, a gente não discute vida. E aí a gente precisa fazer um meia-culpa, Fábio. Sabe? A gente precisa parar. Né? Fui do movimento federativo, fui dirigente de uma federativa. A gente precisa entender, fazem 100 anos, cara, mudou o quê? A gente precisa ter coragem de fazer esse pensamento. Ou a gente vai esperar que, sabe o que é? Porque esse processo de regeneração, o pessoal às vezes pensa que é um processo geológico, ou seja, a Terra vai mudar as pessoas. Gente, são as pessoas que vão mudar a Terra. Se as pessoas não mudarem, a Terra vai continuar do jeito que é, e pior, porque estão degradando, estão acabando com tudo. Então, é necessário coragem para admitir que em alguns espaços a gente precisa mudar. E a gente precisa criar políticas de mudança. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, se tu me permitir, da educação. Os jesuítas ficaram no Brasil de 1544 a 1754. Foram 210 anos. Veja como a coisa se repete, como ela é antiga, né? Em 1754, o Marquês de Pombal, por um problema político, bane todos os jesuítas do Brasil. Isso a gente está falando do século XVIII, né? Meados do século XVIII. Ele não tinha um plano para política educacional. Ele só baniu. Parecendo então, mais médicos? Pronto, mais ou menos isso. Ele só baniu. Não existia um plano educacional para o Brasil naquela época. Então, educação para nós, isso aí eu aprendi com minha esposa, que ela entrou, não sei se ainda está, eu quero dizer que a amo muito e que a parceria dela para mim tem sido bastante importante. Para eu poder estar aqui agora e hoje, né? Ela estava aí, presente, eu aproveitava o ensejo. E se ela fazendo uma palestra no centro,
E ela é pedagoga também, ela disse assim, ó, a educação no Brasil é uma coisa nova. Sim, sabe, porque eu não tinha visto nessa perspectiva espiritualista esse conceito de educação. Então, a gente, enquanto espíritos reencarnados que somos, né, se tivemos aqui durante um belo tempo, nós não tivemos acesso à educação constante. Será que isso não justifica, por exemplo, o porquê é tão difícil entender regras e direitos? Por que é tão difícil segui-los? O Brasil é o único país do mundo que eu conheço que existe lei que pega e lei que não pega, cara. Lei que pega e lei que não pega. E não tem vergonha de admitir isso. Sim, aqui em Goiás o governador estava com o decreto pronto para manter o isolamento, mas ele foi aconselhado a não publicá-lo, né, porque não ia pegar. E aí ele não publicou, porque ele falou que não ia publicar uma lei que não ia pegar. É desse jeito. Alexandre, por exemplo, política... Hã? Me pare, senão eu não paro. Ah, tá. E política pública, por exemplo, você citou algumas aí, eu me lembro que durante o governo, né, do Lula, e Bolsa Família e várias outras políticas, né, conseguiu tirar muitas pessoas da miséria. Milhões, né? 35 milhões, 37 milhões da miséria. Isso são números, e a gente saiu do vergonhoso mapa da fome, né, que é produzido pela ONU, né, e que seria algo a ser comemorado, mas não foi comemorado aqui por conta do orgulho, né, de certa camada da população que acha que tudo que vem de política pública, que vem de um determinado partido, e aqui eu não estou fazendo propaganda de partido, mas de objetivos, ações e políticas públicas com o objetivo de diminuir a desigualdade social, para ficar de acordo com aquilo que eu acho que Jesus e o Espiritismo nos orientam. Então, muita gente não aplaudiu, por quê? Porque quem fez foi determinado partido, para começar. Outra coisa, e eu sinto que alguns espíritas têm uma espécie de estima pela pobreza, para que ele possa ir lá fazer a sua caridade material e contabilizar isso. É a explicação que eu tento achar. Eu posso estar errado e aceito a controvérsia, né? Mas a impressão que dá é isso. A gente tem que comemorar todos juntos, não importa quem o faça, não importa de qual partido vem, isso é relevante. O importante é que tem vidas que estão saindo da carência absoluta, da miséria absoluta, e que está conseguindo progredir, que possa em algum momento, inclusive, sair da renda mínima, que é um degrau, para conseguir se estabelecer, inclusive, sem ela. E tudo isso tem que ser comemorado por todos, né? Senão a gente continua no orgulho e no egoísmo, as duas grandes chagas que está lá no nosso evangelho, né, segundo o Espiritismo, as grandes chagas da humanidade, que nos impedem, inclusive, de avançar. Eu vou responder uma pergunta de Bruno e vou responder a tua, que eu acho bem pertinente. Ele perguntou, Alexandre, fiquei curioso para saber como as casas espíritas lidam, como os centros espíritas lidam com as discussões do movimento LGBTQI+. Aí eu vou dizer a ele assim, a maior parte, eu digo assim, pelo menos das que eu conheci, invisibilizam. Fazem de conta que não existe o problema, não discutem. E aí eu posso falar assim, eu tenho me debruçado sobre esse assunto, né, tem alguns anos, tenho feito seminários, a gente fez um mini curso, terminou agora o mini curso, eu fiz junto com o Lindenberg, que está aí também, um abraço para o Lindenberg. Um abraço para o Lindenberg, Aurelúcia, Branco. Também tá aí, o pessoal está aí presente do Ágora. E nós fizemos um mini curso dividido em 5 módulos, que foi Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade. O primeiro módulo foi Espiritismo e Educação, o segundo foi Espiritismo e Gênero, o terceiro Espiritismo e Sexualidades, Espiritismo e Feminismos, e o último foi Espiritismo e Violência LGBTQI+. Esse mini curso, ele está no nosso Facebook, tem um módulo que já está no YouTube, os outros 3 estão no Facebook. Mas a maior parte invisibiliza, não discute, não provoca a discussão social. E é isso que a gente tem tentado propor. Em alguns lugares a gente já conseguiu e tem conseguido, né, discutir. Mas na maior parte das coisas, um abraço aí para Felipe, Marquinhos, pessoal do
lá do Tuparetama, que está aí presente também, Diana, eu vi também. Isso é muito contraditório, mas aí a gente precisa falar da verdade, né? Porque o espiritismo ele se embasa nessa perspectiva do respeito, mas eu vou falar mais ou menos o que eu penso, que eu acho que dentro dessa pergunta de Fábio a gente acaba pontuando as outras. Kardec se embasa na questão da universalidade dos fatos, né? Só que quando ele fala isso, e muita gente não entende, a gente até estudou isso quinta-feira no estudo do Agro, a gente tem um estudo toda quinta-feira à noite, a gente estuda as revistas espíritas, a Gênero, a gente sempre escolhe um texto e discute, tem sido bem bacana e tal. E a gente falando da questão da universalidade dos fatos. Eu levantei uma lebre, até discuti isso com o Dora Encontre hoje no estudo. Vê só, Kardec se serve de vários médiuns para pegar as suas perguntas e levar essas perguntas e obter as respostas, certo? O movimento espírita vive 60 anos aproximadamente, se servindo de apenas dois médiuns. Por melhor que esses médiuns sejam, qual é o bom senso que tem nisso? Então não há bom senso. Não há o mesmo critério que Kardec usou nisso. Se a gente abrir a boca para falar de uma obra de Chico Xavier, ou para falar de uma obra de Divaldo Pereira Franco, ou para dizer que não concordou com uma fala, a gente é execrado. Porque é esse senso crítico que Kardec provoca em toda a sua obra, que ele nos convida a ser críticos, né? Ele nos forma enquanto críticos. A doutrina espírita, ela forma críticos. Ela forma críticos. Né? Se a gente disser assim, ó, não concordei com tal fala de fulano de tal, você é um herege do movimento espírita. Então, hoje, a gente não deve mais calar esse tipo de impropério. Porque, veja só, Kardec diz lá no livro dos médiuns, voltando ao livro dos médiuns, que não há médiuns infalíveis. Então, todos os médiuns são falíveis. Quando foi que o movimento espírita parou para fazer um estudo, né, profundo sobre as obras de Chico Xavier? Quando foi que ele parou para analisar criticamente, né, pessoas críticas que têm um embasamento teórico, pessoas que sejam do ramo, né, da análise científica, para poder abalizarem a obra de Chico e a obra de Divaldo? Você está falando mal das pessoas? Não! Preste atenção que Kardec, veja, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinha uma regra. Quem produzia as mensagens na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não era dono delas. Quando você assinava para fazer parte da associação, você assinava um documento que deixava para Kardec, para a sociedade, perdão, não era nem para Kardec, mas para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, todas as produções que fossem feitas lá. Veja, então Kardec entendia que aquilo não era do médium, aquilo era, né, do espírito, utilizando o médium, e ele entendia aquilo, então por isso eles não levavam para casa, não eram deles. Então, essa questão, por exemplo, fez com que nesse questionamento de sexualidades, nesse questionamento de raça, nesse questionamento de discussões do ponto de vista das minorias sociais e das desigualdades e das injustiças sociais, o espiritismo ficasse parado, quer dizer, o movimento espírita ficasse parado no tempo. Porque esses dois médiuns não produziram material que nos forçasse ou nos fizesse perceber o momento de desigualdade social que nós tínhamos. Eu tenho um amigo meu que me perguntou, só tem espírito desencarnado de direita, os espíritos de esquerda foram para onde? Né? Perceba, porque os textos, eles têm todo vale dos espíritos de esquerda. Eles têm todo um desenho ideológico, sabe, que leva você a não discutir determinadas coisas, como se fosse pecado, o que é pior, porque pecado é um conceito que não existe dentro do espiritismo, assim como karma também não é um conceito espírita. Karma é um conceito hindu, né, que vem lá, foi para os budistas, e que veio para o movimento espírita, foi abraçado pelo movimento. Ainda tem outro detalhe: karma para o brasileiro, para o espírita brasileiro, só é coisa ruim. Para o budista ainda é coisa boa e coisa ruim. Pode ser um karma positivo. Para nós é só karma negativo, não tem karma positivo. Então daí se dá esse afastamento do espiritismo das discussões e das temáticas sociais. Porque está lá, Kardec fala de previdência social no Livro dos Espíritos. Ele se preocupa com a velhice. E o que é aquilo? Você lê lá, ele está falando de previdência social. Ele está dizendo, é justo que o jovem pague para que o velho goze de saúde e de repouso na sua velhice.
E o que é isso, se não um sistema de previdência social? Então, hoje, há um conceito que a gente precisa discutir urgentemente, que é a marginalização das discussões, das discussões sociais. Esse medo que o movimento espírita tem da crítica. E ao invés de somar, parar, a gente sentar, né, criar eventos para a gente discutir o que está acontecendo aqui. Porque a gente leva na literalidade o que esses médiuns escrevem. A gente tem que... Outra coisa, se você disser que aquilo ali não é verdade, pronto, acabou. Então, eu tenho esse costume, eu pego Kardec e questiono. Isso não quer dizer que, Alexandre quer ser melhor do que Kardec, não, quer dizer que eu não entendi, mas eu questiono. Questiono Kardec quando leio, porque eu questiono tudo que eu leio, eu não aceito as coisas porque me dão. E o Espiritismo, ele tornou-se as pessoas que fazem o movimento espírita de maneira geral, e eu acho que o movimento progressista, esse movimento que a gente faz parte, ele tem colaborado muito para que a gente vá descobrindo no Brasil todo, até fora do Brasil, onde estão as pessoas que pensam em espiritismo e que não só reproduzem, né, como fala Pierre Bourdieu na sua obra, Teoria da Reprodução, a gente só reproduz saber. E aí eu me lembrei de uma historinha que contextualiza bem isso. Diz que uma menina tinha era bisneta de uma senhora, e ela queria saber porque sempre que elas iam fazer um prato que levava salsicha, ela cortava as pontas. E ela não entendia e ninguém questionava. Quando foi um dia, a menorzinha, que era bisneta dela, disse: Vó, posso fazer uma pergunta? Pois não. Por que a senhora sempre corta as pontas da salsicha? Aí ela disse: minha filha, quando eu me casei com seu avô, as coisas eram tão difíceis que a frigideira que a gente tinha só cabia a salsicha cortada. E as outras gerações foram reproduzindo isso sem saber por quê. Tu entende do que a gente está falando? A gente está falando desse sentido de reprodução, sem que se discuta nada dentro do movimento espírita. Nós perdemos a essência principal, que é o questionamento. Então a gente não pode questionar, muito pelo contrário. Nós somos convidados a não questionar, porque quem questiona está obsediado. Está com problemas sérios. Né? Então, isso, eu fui vendo, eu tenho 30 e poucos anos de movimento espírita, eu fui presidente do Centro Espírita, eu fui presidente do Centro Espírita que eu faço parte, Centro Espírita Bom Samaritano, o Joyce está aí, um abraço para ela também, Cecília, o pessoal todo, Albanese, todo mundo. Eu fui 5 anos, eu acho, presidente do centro que faço parte, eu fui dirigente da Comissão Estadual de Espiritismo, né? Fui trabalhador lá, fui dirigente, e eu percebia que quando a gente tentava produzir algo que levasse a gente a discutir, não dá para discutir. A gente não pode, não, sabe, a gente precisa só reproduzir. E eu não sei reproduzir. Eu não sei, eu não estou dizendo que isso é bom ou é ruim, eu estou dizendo como eu costumo agir diante das coisas que aparecem para mim. Eu, Alexandre Júnior, eu não sei fazer porque me mandaram fazer. Eu preciso entender o que eu vou fazer. O grande X da questão do Espiritismo está aí. Como pedagogia própria, o Espiritismo tem como objetivo fazer você pensar nas coisas que você faz e não seguir pessoas. O Espiritismo não trabalha idolatria. Isso, ele busca a autonomia do ser, né? E Exatamente. Nesse sentido, o perfil religioso, tradicionalmente, ele não promove a autonomia do ser. Você se sente sempre controlado a seguir uma conduta, uma regra, uma forma de pensamento de acordo com aquela orientação religiosa. Né? E tem a hierarquia, e tem aqueles que vão te controlar nesse sentido, em nome do sagrado, de Deus, de alguma coisa. E o espiritismo de Kardec, ao meu ver, ele promove essa autonomia. Não precisaria ter não a religião, mas o sagrado, a expressão da espiritualidade, isso sim, da fé, mas não da religião em si. Esse que eu vejo, eu imagino que no mundo mais avançado de regeneração, as religiões como conhecemos é uma tendência que não existam. Essa é uma percepção minha particular. Mas a da religiosidade, daquilo que é sagrado dentro de você e faz sentido, e da fé, da oração em ação, isso sim. Eu também estive já no movimento federativo aqui em Goiás, cresci dentro dele, e o que eu posso dizer é que realmente não se fala. E você, quando tenta falar, você é convidado a mudar de assunto ou mudar-se, vamos dizer assim.
há jovens que saem das mocidades porque são LGBTs e eles são considerados uma influência para os demais jovens. Então, eles são convidados a ir se silenciando e se retirando para não contaminar, vamos dizer assim, como uma má influência os demais. Ou então são convidados a fazerem tratamento espiritual porque estão obsediados, também tem essa. E por aí vai. Ou seja, não se discute, não se estuda, não se ouve, não se compreende. E aí uma vez uma pessoa da federativa daqui disse assim, olha, a gente sabe de tudo isso, mas a gente não consegue avançar, porque as pessoas não vão compreender, não vão estar prontas, não vão estar preparadas, então a gente tem que ficar só aqui no arroz com feijão religioso, na fé, na palestra, sem debate. Você entende que existe também da parte deles um receio de tocar? Só que nós estamos aqui todos, eu acho, de mãos assim abertas para dizer o seguinte, estamos abertos para conversar. Se vocês estão com dificuldades, nós estamos aqui também para falar sobre isso. Nós não estamos aqui numa situação de rompimento, mas de dizer assim, vamos falar? Nós não estamos aqui porque nós quisemos. Foi uma ruptura diante de coisas que a gente não dava mais, né? Mas estamos prontos para o diálogo, para auxiliar essa visão, né? Onde quer que ela esteja. Estamos aqui na internet porque a gente alcança mais gente, né? Podemos estar no Casa Espírita também falando, sem problema. E aí, Alexandre, você tem acho que 4 minutos ainda, tá? Poxa, isso tudinho, cara. Vê só. Eu queria dizer assim, o momento que eu vejo hoje, desses movimentos que a gente tem chamado de movimento progressista, eu não gosto de rótulo, acho que a doutrina espírita ela é progressista, ela por si só é uma doutrina progressista, né? Mas o que eu tenho visto, eu tenho falado com gente da Suíça, gente de Portugal, gente de Santarém, sabe, gente do Brasil inteiro, gente do Rio Grande do Sul, gente de todo lugar. E o que eu vejo é que o que a gente precisa é de um diálogo. O que você falou para mim é bem importante, eu tenho discutido isso internamente com o pessoal do Ágora. O Ágora, ele se estabelece naquilo que ele entende como correto, como coerente a título, não é nem como correto, mas como coerente a título de discussão. O Ágora, ele se estabelece nisso. E nas nossas discussões, nós já percebemos que nós, o pessoal está dizendo, já vai acabar, agora é 1 hora só. Que nós fomos, que nós nos estabelecemos ou estamos lutando por esse estabelecimento, né? E fiquei feliz em saber que nós somos diferentes, porque eu teria muito medo se nós fôssemos iguais, né? Mas nós somos diferentes e isso é muito positivo. Mas assim, se o movimento tradicional perdesse o medo, sabe, se predispusesse a discutir, a dialogar, nós poderíamos trocar, irmão. Só que se fecham como conchas, sabe? E usam de ferramentas, de verbos, de conceitos que nos marginalizam sem nem nos ouvir, nenhum nos procura, ou quando nós procuramos, se abrem para uma discussão ou para um papo. Não haverá mundo de regeneração enquanto houver fome, enquanto houver violência, enquanto pessoas morrerem pela cor, pela orientação sexual ou pela identidade de gênero. Não haverá enquanto isso for mais importante do que a própria vida. Não haverá. Isso é tudo utopia e falta de conhecimento, né? Porque quando a gente não tem conhecimento, a gente chama de ignorância. Ignorante não é aquele que grita com o outro. Ignorante é aquele que não conhece. Então, o Kardec fala disso muito bem. Lá no que é Espiritismo, ele estabelece isso. É necessário conhecer em profundidade para poder discutir. E o movimento espírita, na sua grande maioria, me desculpa a franqueza, não conhece Kardec. Justamente por conta desses 60 anos, se especializaram em médium, se especializaram em outra literatura que não a kardeciana. E não conhecem Kardec, segundo o próprio Kardec. Fica mais um pouquinho. Eu queria agradecer pelo convite, dizer que foi muito bom estar com vocês. É uma discussão bacana, né? Tem sempre pano para as mangas. Dizer que estou sempre à disposição, que esse momento de troca, para mim, é importante. Eu acredito na educação que se dá, né? Na construção dos saberes que se dá através da troca. Eu não acredito no saber unilateral.
Eu acredito no poli, sabe, na coisa que emerge das discussões e dos debates. Então, para mim, foi muito bom. Queria agradecer a todo mundo aí que está presente, a você por abrir as portas do Abre Paz. E segunda-feira a gente está com Joyce, com todo carinho, todo prazer, ela aí, Lindenberg, aqui, falando sobre pedagogia espírita. Sim, então temos 30 segundos. Queria agradecer, Alexandre, foi muito bom, muito enriquecedor. Vamos fazer outras vezes, tá? Um abraço para você, meu amigo, para todo mundo do Ágora. E falar que quinta-feira tem toda quinta com arte no YouTube, onde o Franco vai conversar com artistas sobre arte, cultura e direitos humanos. Então até sábado também, até quinta. Um abraço a todos, viu?